De volta com o Tarobá Rural, obrigada pela sua audiência, o seu carinho, você que nos acompanha através das redes sociais, está aí no Facebook ao vivo, né, conosco e também teclando, né? Obrigada. É sempre bom ter você aqui conosco no Tarobá Rural. Agora nós vamos falar novamente sobre o morango. Falamos na semana passada que na região de Cascavel aumentou o número de produtores, pois na região norte do estado, em Londrina, ocorreu ao contrário. Lá o número de produtores diminuiu e hoje eles nem conseguem atender a demanda do município. Esse ano não dá para falar numa boa safra. O clima prejudicou e muitos produtores de morango. Esse ano não vai ser tão bom como a gente esperava, sabe? A gente sofreu no início com excesso de chuvas e posteriormente o frio intenso, né? Assim, mantendo uma média muito baixa. A colheita, que deveria estar já em ritmo acelerado, atrasou. Essas mudas vieram da Argentina e devem começar a produzir em 15 dias. Já as chilenas vão levar ainda 45, 50 dias. Já as mudas próprias, por enquanto, rendem colheita de 2 a 3 vezes por semana. Mas na estufa há falhas e plantas doentes. Resultado: queda esperada de 30 a 50% da produção. Apesar disso, sem prejuízo. A gente tem um trabalho de entregas, que é venda direta ao consumidor. Então isso nos ajuda para que a gente consiga, assim, mesmo não tendo grandes produções, a gente pelo menos se manter na atividade. A família produz morangos há 20 anos. A 3 deixou de fazer entregas na Ceasa para vender diretamente ao consumidor em pontos fixos. A novidade é que eles inovaram ainda mais. Agora, todas as vendas são feitas apenas pela internet. Basta fazer um pedido numa rede social que eles entregam em qualquer quantidade. Hoje, a partir de um morango, né, quero uma caixinha de morango de 1 quilo, a gente já entrega. Não tem essa seleção de no mínimo 2 ou 3 ou 5. A partir de uma a gente já entrega. É mesmo um caminho para superar as dificuldades do campo e qualquer crise. Normalmente, o morango é colhido assim, meio verde ainda. Aqui não. Tanto que as frutas aparentemente no ponto vão ficar mais 2 dias no pé. Além de tamanho, ganham mais sabor e doçura. E aí é só divulgar. O Instagram a gente utiliza mais para o pessoal marcar. Facebook mais para colocar, agregar valor, né? Então a gente coloca receitas, dicas, vídeos mostrando como que é a produção, como isso, como aquilo. O Snapchat hoje, que é uma novidade, Morangos Caçuia também, o pessoal acompanha em tempo real. Hoje vamos começar a colheita agora, estamos a caminho da sua entrega, então acompanha em tempo real o morango que ele vai receber. Né? E o WhatsApp, onde a gente tem a relação mesmo da entrega, da compra mesmo. Né? A colheita vai até dezembro. Não é a regra, mas pés bem carregados podem produzir até quase 1,5 kg de morangos nesse período. No ano que vem vai ter mais novidade ainda. Produção totalmente orgânica. Hoje a gente já está nessa fase intermediária e se Deus quiser, do próximo ano, a gente vai estar conseguindo produzir de forma orgânica. Cuidado com a terra, com o produto e com o consumidor. E ainda, de olho na tecnologia. É a agricultura entrando também para o mundo virtual. A gente optou por esse caminho até porque o nosso consumidor é exigente. E ele quer isso da gente, a gente consegue passar isso para eles de forma bem transparente. Então, o consumidor é quem manda, né? O mercado é quem manda e a gente faz com que isso aconteça. Hora de falarmos de chuva. Ou seria de sol, hein? Não sei. Quem vai falar isso com a gente é a Isadora Marcos, que está lá no estúdio, na TV Tarobá em Cascavel. Olá, Isadora, tudo bem? Conta pra gente o que teremos essa semana. Qual a previsão do tempo? Bom dia. Bom dia, Cilei. Pois é, hoje a gente vai falar de chuva e de friozinho. O Paraná
todo foi dominado pela frente fria, ou seja, tempo chuvoso em todos os cantinhos nesse domingão. Agora, as temperaturas ainda não caíram tanto, elas devem baixar mesmo amanhã, segunda-feira, quando tem previsão até de geada para a região centro-sul aqui do estado. Mas aí o sol vai predominar, então a gente vai ter uma segunda-feira com tempo estável, mas muito fria. Agora, na terça-feira, a amplitude térmica fica bastante expressiva. E na quarta-feira, os termômetros já voltam a marcar as temperaturas amenas dessa última semana que a gente teve. E devemos também ter predomínio de sol para essa semana que se inicia. Vamos ver aí como ficam as temperaturas para esse comecinho de semana. Aqui em Cascavel, hoje ainda fica bem ameno, aí ó, máxima de 19, mínima de 15. Amanhã, mínima de 5 graus. Aqui não tem previsão de geada. Máxima só de 12 graus aí na terça e na quarta. Máxima de 20 graus, já fica um pouquinho mais ameno. Londrina, também teremos chuva hoje nesse domingão. E aí as temperaturas vão aumentando no decorrer da semana. Agora lá em Guarapuava, para lá sim tem previsão de geada para amanhã, segunda-feira. Olha lá, mínima de 3 graus. E no decorrer da semana o tempo vai se estabilizar e o predomínio é de sol e temperaturas bem agradáveis. Momento Cressol. A diversidade de regiões que a Cressol atua e as diferentes culturas que são praticadas nos diferentes estados faz com que a Cressol disponibilize aos seus cooperados uma infinidade de tipos de seguro para contemplar todas as necessidades de financiamento. Toda vez que o produtor vai fazer um investimento lá na sua propriedade, seja na lavoura ou seja na infraestrutura, ele sempre está preocupado muito mais do que só a produção. Ele está preocupado também com a segurança em relação ao dinheiro que ali ele está investindo. A Cressol, preocupada com esta segurança do cooperado, coloca à sua disposição uma infinidade de linhas de seguro. Para o momento que nós estamos vivendo agora, temos o seguro contra granizo, que cobre as questões relacionadas às atividades de olerícolas, verduras e também de frutas. A Cressol também dispõe da modalidade colheita garantida. Este seguro é destinado para a produção de grãos, que vai desde milho, soja, arroz e outras atividades que o agricultor produzir nas modalidades de cereais. Conheça as diversas modalidades de seguro que a Cressol tem para lhe oferecer e garanta que o seu financiamento, a sua produção e a sua infraestrutura estejam asseguradas com o seguro Cressol. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos falamos em um próximo Momento Cressol. Daqui a 4 meses entra em vigor a nova lei da reforma trabalhista. Várias mudanças ocorreram de forma geral para os trabalhadores. Mas no meio rural, no agronegócio, quais são as principais mudanças? Será que isso vai ser bom ou nem tão bom assim para o trabalhador? Enfim, esse assunto tem sido trabalhado com frequência nas reuniões do setor do agronegócio em Brasília e o Terra Viva preparou uma reportagem que fala mais sobre esse assunto para nós. São milhões de trabalhadores no campo que estarão sujeitos à nova lei da reforma trabalhista. Quais os direitos e deveres do trabalhador e o que esperar da nova legislação? Há 4 meses para as novas regras entrarem em vigor, muitos veem as mudanças com entusiasmo. A Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, por exemplo, vê a reforma como necessária para a retomada da economia brasileira. A Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, diz que a nova lei vai modernizar a legislação e trará mais oportunidades ao agronegócio. No Congresso, os parlamentares estão aliviados com a aprovação. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, aposta na garantia de direitos sociais e na redução da informalidade. Como a agroindústria, a agropecuária é um dos setores hoje mais dinâmicos da economia brasileira, eu diria até o motor da economia brasileira, responsável pelo superávit comercial, e quando a gente examina não pode imaginar só em commodities, só em soja, só em açúcar, em café, a gente tem que imaginar a cadeia produtiva toda, a máquina agrícola, o fertilizante. Já o deputado Luiz Carlos Reis, que também é produtor rural e empresário, sabe dos entraves na hora de contratar e dispensar o trabalhador e vê com bons olhos a chegada da nova lei. Temos que dar também segurança para o empregador e não tirar direitos dos trabalhadores. Então essa lei vem acertar, não tira direito dos trabalhadores e dá segurança para o empregador. Este consultor legislativo que acompanhou a tramitação da matéria desde o começo no Congresso não vê queda significativa da informalidade com a nova lei, não.
Ele considera que vai haver destaque da terceirização no campo e que o fim da cobrança sindical trará poucas influências. A se verificar ainda seriam os efeitos de alguns tipos da facilidade maior de terceirização que você passa a ter e do tipo de contrato de trabalho intermitente, que podem gerar efeitos no sentido de aumentar a formalização, mas acredito que vai ser um impacto modesto. Em estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, acordos entre sindicatos patronais e de trabalhadores rurais já existiam, só que sem respaldo legal, o que era passível de uma ação na justiça, principalmente contra o empregador. A expectativa é de que já neste segundo semestre, esse tipo de conflito deixe de existir no campo, principalmente no momento em que o produtor contrata aquela mão de obra para atender à exigência da cultura. Eu já vou ter um acordo com o meu trabalhador, mas o meu sindicato também já vai fazer isso com o sindicato dos trabalhadores e terá força de lei. Então, isso é uma tranquilidade também para os sindicatos que trabalham sério, tanto os patronais como os sindicatos também de trabalhadores. Ó, pessoal, atenção, começou o prazo para a declaração do Imposto de Renda, o ITR. Esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar daqui a pouco no Tarobá Rural, porque vamos falar também sobre o acesso à internet no campo, na área rural. Como é que é o acesso à internet aí na sua casa, hein? Aí no seu sítio? Daqui a pouco a gente vai falar que isso tem sido um dos problemas para o avanço da agricultura de precisão. Até já!